O inimigo está trabalhando na mente das pessoas para deixar as pessoas muito ocupadas, muito atarefadas, muito preocupadas, para que não tenha tempo de buscar ao Senhor, de ir para a igreja, de ir ao culto, de orar, de ler a palavra, de meditar, de examinar as Escrituras. Então, amados irmãos, é tempo de mergulharmos na palavra do Senhor. É tempo de buscar a Deus sem medida. Buscar, buscar e buscar. Porque não está tendo paz, nem para quem entra e nem para quem sai. Não está havendo paz para ninguém, a não ser para aqueles que são fiéis ao Senhor. E são poucos os fiéis, são poucos os remanescentes. Então busquemos ao Senhor, ensinemos as pessoas a finalidade do Evangelho, que é nós nos rendermos ao Senhor. E o rei Asa foi um rei, o qual restabeleceu o culto, restabeleceu o templo, tirou as abominações, limpou a todo Israel e chamou o povo para cultuar a Deus, chamou o povo para adorar a Deus. Mas a palavra do Senhor fala em 2 Crônicas 16 que ele, em vez de confiar em Deus, ele confiou no rei da Síria. Em vez de buscar a Deus, ele buscou ao rei da Síria para lutar, para pelejar contra Baasa, que edificava cidades. Então ele temeu o homem e deixou de confiar em Deus e passou a confiar no homem. E a palavra diz que nem mesmo na sua doença ele buscou a Deus, ele, nem mesmo na sua enfermidade gravíssima ele consultou a Deus. E com essa enfermidade ele morreu. E o que é que eu aprendo hoje com essa palavra? É que nós devemos buscar a Deus. Nós devemos buscar ao Senhor. Nós devemos, glória a Deus, aleluia, confiar mais em Deus. Mesmo no tempo de angústia, mesmo no tempo de enfermidade, mesmo no tempo que o inimigo esteja armando, preparando, buscando emboscada contra nós, fazendo emboscada contra nós, armar os laços contra nós, nós devemos confiar mais em Deus e buscar a presença do Senhor. Doente, buscar a Deus. Angustiado, buscar a Deus. Fraco na fé, buscar a Deus. Nós não devemos temer ao inimigo, mas temer a Deus. Confiar mais no Senhor, confiar mais na presença de Deus, confiar mais no poder de Deus. Porque o inimigo, ele pode até ser forte, mas não é poderoso. Poderoso só há um, é Jesus. Ele pode ser até amedrontador, mas o nosso Deus é maravilhoso, é lindo, é perfeito, é longânimo. E só Ele pode nos livrar do laço do passarinheiro. Só Ele pode nos livrar das garras do inimigo. Que o inimigo, ele quer sempre nos intimidar, mostrando o seu poder de guerra, as suas multifaces para amedrontar. Mas quando nós buscamos o Senhor, buscamos na palavra, buscamos em Deus,
buscamos fazer a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, a doença vai embora, as angústias vão embora, a depressão cai por terra, a dor, o sofrimento, tudo isso cai por terra, porque temos um Deus maravilhoso e poderoso. Então, com essa palavra de hoje, no capítulo 15 e 16 de 2 Crônicas, eu aprendo que muitas pessoas estão precisando de serem ensinadas, doutrinadas verdadeiramente, para que, como pessoas que estão saindo da presença de Deus por algum motivo, às vezes uma decepção, às vezes um escândalo, e passa a não confiar mais como confiava, e achando que em casa, fazendo 5 minutos, 10 minutos de oração, conversando com Deus, acha que está cheio ou cheia do Espírito Santo, e não vê que está distante de Deus, não percebe, porque o inimigo já cauterizou a mente, assim como essa mulher falava que a maioria está com a mente cauterizada, e eu concordo que realmente a maioria está com a mente cauterizada, porque estão tendo comichões nos ouvidos e não estão vivendo a sã doutrina, a doutrina santa de Jesus, a doutrina santa dos apóstolos, a doutrina santa da Bíblia, o Evangelho do Senhor. Estão com muita, me desculpe a palavra, molecagem. Estão com muito oba-oba, muito reteté. E como essa mulher falava que o homem está fazendo o papel de Deus, querendo salvar as pessoas. E eu tentando dizer a ela que não é assim. Quer curar, quer expulsar demônios, mas ela esqueceu, acho que ela esqueceu que em Marcos capítulo 16, versículo 15, Deus, Jesus nos dá autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para falar novas línguas. A palavra diz em Marcos 16:15, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Aqueles que crerem em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E a palavra diz que esses sinais seguirão a todos que creem. Todos aqueles que creem em Jesus, que fazem a vontade dele, que buscam o Espírito Santo, que buscam se encher do Espírito Santo, receberão de Jesus, receberão de Deus, receberão do Espírito Santo poder, autoridade para fazer essas coisas. E Jesus disse: farão maiores do que as que eu faço. Então, as pessoas, por viver uma decepção espiritual, ou às vezes até mesmo pessoal, estão desacreditando daqueles que pregam a palavra,
daqueles que levam as boas novas, por causa de muitos falsos profetas, de anticristos que estão aí espalhados sobre o mundo, sobre o globo terra. Então, amados irmãos, vamos viver a verdade, vamos viver na decência do Espírito Santo, fazendo fazendo a vontade de Jesus com simplicidade, com pureza, com amor, com toda a nossa sinceridade, para que pessoas assim voltem ao primeiro amor e para que muitos não saiam do primeiro amor. Está sendo difícil nos últimos dias, porque os verdadeiros também estão pagando pelos falsos, que quando falam dos crentes, às vezes falam generalizando, mesmo sabendo que tem aqueles que são fiéis. Mas quando falam os crentes, é todos. Apesar que em todos os movimentos sociais há os bons e os maus. Há aqueles que são sinceros e aqueles que não são. Como há na polícia, né? Policiais bons, que são a maioria, como eu creio que também no Evangelho, como há aqueles que não são. Glória a Deus, aleluia. Há bons professores e há maus professores, bons médicos e maus médicos, maus profissionais, em todas as classes. Bons pais, maus pais, boas mães e assim vice-versa. Então, fica essa palavra, fica esse ensinamento. Não sei nem esse ensinamento, que eu tenho que aprender muito ainda. Mas está aí aquilo que Deus colocou em meu coração para falar. Estarei sempre trazendo uma reflexão. Vamos fazer a vontade do Pai com toda a nossa humildade, porque Ele busca humildes. Ele busca aqueles que têm humildade e sinceridade na sua obra. Deus não está preocupado com oba-oba, com reteté, com quem fala bonito, com quem fala vários idiomas, não. Ele está preocupado em encontrar verdadeiros adoradores, verdadeiros homens e verdadeiras mulheres de Deus, pessoas que realmente tenham como base. Eu tenho como base na Bíblia o que diz no Salmo 119, versículo 105. Que diz assim: glória a Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa é a minha base. Esse é o meu sustento, que a palavra do Senhor para mim é luz para os meus pés e lâmpada para os meus caminhos. É a Bíblia que me rege, é a palavra de Deus que me guia, é a palavra de Jesus que está sempre me guiando, mesmo eu sendo fraquinho, pequenininho, não entendo muito da palavra, mas eu creio no que está escrito, eu creio naquilo que os irmãos pregam, naquilo que os irmãos vivem, eu creio naquilo que tudo que Deus mostrou ao pastor Eduardo Santos, eu creio, tenho também como base também para a minha vida espiritual, que é um homem de Deus, que é a igreja IPFD tem homens de Deus, tem mulheres de Deus, crianças, jovens, adultos, anciãos,
pessoas que estão compromissadas com o Evangelho, pessoas que querem ver almas salvas, que querem trabalhar verdadeiramente e trabalham verdadeiramente para o reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que essa igreja, a IPFD, é a igreja da última hora, a igreja do arrebatamento. Então, irmãos, continuemos na verdade, continuemos na luz do Evangelho. Não vamos nos prostrar, não vamos nos render, não vamos nos curvar para o sistema do anticristo, para o sistema de Satanás, que é causar confusão, distorção na palavra, causar intriga entre os irmãos. Não vamos cair nessa. Vamos seguir em frente. Vamos seguir com Cristo. Vamos seguir com o Evangelho. Vamos seguir com a doutrina santa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos e que fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.